Pai, nós queremos te agradecer nesta noite pela oportunidade que o Senhor nos concede de meditarmos na Tua Palavra, meditarmos na Tua Escritura. Nós te pedimos, ó Deus, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai. Perdoa, Pai, os meus pecados, os nossos pecados, as nossas falhas e transgressões, Pai. Lava-nos com Teu sangue, purifica-nos, reveste-nos, ó Pai, com a Tua graça, misericórdia e com a Tua justiça. Em nome de Jesus, Pai amado, que nesta noite nós possamos aprender mais a Teu respeito, mais a respeito da Tua Palavra. Que o Senhor possa nos ensinar ainda mais por meio da Tua Escritura, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, prepara o nosso coração para esta noite, para tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, me parece que a gente conseguiu voltar aqui no Face também, mas agora a gente segue direto, se der certo, a gente continua ali, senão a gente vai seguindo aqui pelo Instagram, tá bom? A gente começou então esse estudo em Lucas e nós estamos no capítulo 2, e no sábado passado nós falamos sobre o nascimento de Jesus, como tudo ocorreu, desde a sua saída, né, no caso a saída dos seus Maria e José, de Nazaré até a chegada em Belém por conta do censo que era necessário. Ali também do seu nascimento, de tudo que ocorreu e tudo aquilo que envolveu o nascimento de Cristo, desde a vinda dos anjos, desde os pastores, tudo aquilo que aconteceu. E ressaltamos a humildade da chegada do Rei dos Reis entre os homens. E hoje a gente avança mais um pouco na história do nosso Senhor, vamos dizer assim, passando aí dos seus primeiros dias até os seus primeiros anos de vida, né? Então nossa ideia é tentar avançar ali até, vamos ver se a gente consegue finalizar o capítulo 2, senão a gente segue na semana que vem também, mas vamos avançar o possível. E eu gostaria de chamar muita atenção para como essa breve história da infância do nosso Senhor, ela nos mostra como ela vai circular por 3 momentos importantes, basicamente. Por isso que a gente vai tentar dividir esses versículos aqui, esses que nós vamos ler do 21, e vamos tentar chegar até o 52, mas a ideia é a gente dividir pelo menos em 3 partes esses blocos de versículos, tá? Do 21 ao 52, em 3 momentos. E o primeiro momento que a gente vai tratar é o capítulo 2, do versículo 21 ao 24. Vamos ver o versículo 21 primeiro. E vamos comentar um pouco a respeito desse versículo, depois a gente lê o 22, o 23, o 24 e a gente fecha esse primeiro momento. Então vamos lá. Lucas capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte: E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo, antes de o menino ser concebido. A gente vê aqui então o bebê Jesus, vamos dizer assim, né? Que ele foi circuncidado ao 8º dia, exatamente como determinava a lei. E ao fazer isso, aquela criança se tornara então um judeu, filho de judeus, né? Maria e José naquele caso, pertencentes ao povo de Israel, pertencentes a uma tribo, a uma família, e não mais um incircunciso. Acho que a gente se lembra dessa palavra muito quando a gente lembra de Davi desafiando Golias, né? Quem é esse incircunciso? Mas mais do que isso, mais do que fazer parte ou de ser um ato público de que Jesus agora era também um judeu, além disso, ele cumpriu uma ordem que o seu pai, nosso Deus no caso, havia determinado lá em Gênesis, no capítulo 17, do versículo 9 ao 14, quando é instituída a circuncisão, onde Deus ordena a Abraão que toda criança do sexo masculino deveria ser circuncidada ao 8º dia, melhor dizendo. Está lá em Gênesis 17, 12 isso. E que isto significaria, Deus falando agora, que a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua.
para sempre. E ainda, esse mesmo texto de Gênesis ali, do 9 ao 14, ele vai falar que o incircunciso, ou seja, aquele que não participasse da circuncisão, havia quebrado a aliança do Senhor, a aliança de Deus. Então, apesar de ser o Filho de Deus, o amado do nosso Deus, Jesus cumpre, ainda bebê, as ordenanças do Pai. Não houve, se você for pensar, não houve qualquer orientação do anjo para que os mandamentos de Deus fossem rejeitados quando a criança nascesse do tipo, esse é o Filho de Deus, essa criança é especial, por isso ela não precisa cumprir nada do que a palavra diz. Pelo contrário. Não houve qualquer orientação neste sentido. Não à toa, o nosso Senhor Jesus Cristo, depois já adulto, vai dizer que o alimento dele é fazer a vontade do Pai, de quem, ou melhor, né, de quem ele deseja obedecer, cumprir os mandamentos, cumprir as exigências da lei. A obediência, nesse caso de Jesus, ainda bebê, ao nosso Deus, é um sinal, um exemplo, a demonstração de como nós, cristãos, precisamos caminhar em obediência à palavra de Deus. Você não vê Jesus desrespeitando as Escrituras. Você não vê Jesus contrariando as Escrituras. O que você vê é Jesus cumprindo as Escrituras, realizando as ordenanças de Deus, cumprindo um ato que faz parte da aliança de Deus que Deus tinha com aquele povo. E acho que é importante a gente se lembrar aqui que nós não estamos fazendo nenhuma apologia à circuncisão. Até porque o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19, que a circuncisão em si não é nada. A incircuncisão nada é também. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. A essência do cumprimento deste ato de ser circuncidado ao 8º dia estava muito mais conectada ou ligada ao fato de Cristo obedecer a palavra de Deus. A questão está na obediência a Deus. No exemplo que Cristo dá, ainda que bebê, mas dentro do plano de Deus, do cumprimento das Escrituras, do cumprimento da palavra de Deus, da obediência a Deus. O bebê Jesus nos ensina isso. Ainda não podendo falar, ainda não sabendo expressar por palavras, ainda não podendo anunciar o Evangelho, pregar as boas novas, mas ainda assim ele já nos ensina nos atos. Como o próprio Deus alertou os judeus em Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, a respeito da obediência que o povo tinha que ter com ele, com a sua palavra, com os seus decretos. Deus diz para o povo assim: portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. A circuncisão era um ato de obediência, mas que o ato em si, se não fosse seguido das práticas e da obediência à palavra de Deus, era vazia. Era como se não houvesse, como se fosse um incircunciso qualquer. E em Cristo, como o apóstolo Paulo vai nos ensinar, nós alcançamos essa plenitude da obediência da lei. Quando o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 4, nos versículos 4 e 5, quando ele diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção dos filhos. Ao participar
desse ato ao 8º dia de circuncisão, que a palavra nos ensina por meio da circuncisão de Cristo é a obediência que Cristo sempre teve em relação às ordenanças do Pai. Cristo é um exemplo de como eu e você devemos nos relacionar com as ordenanças de Deus por meio da Escritura, por meio daquilo que Ele nos ensina do que é ser um cristão, o que envolve ser um cristão. É mais do que estar num hall de membros, como é mais de uma igreja, como é mais do que ser uma pessoa circuncidada. É mais do que fazer parte de um grupo de cristãos. É mais do que carregar na sua rede social ou de alguma outra forma uma carteirinha ou uma descrição de que eu ou você, nós somos cristãos. Quando Deus alerta em Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, ao povo: circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Ele já está nos dando um sinal daquilo que o próprio apóstolo Paulo vai trazer depois, falando a respeito da circuncisão do coração. Que passa pela obediência da palavra de Deus. O segundo ponto que a gente precisa ver nesse mesmo versículo, antes da gente avançar para os outros, e que a gente tem que ressaltar ainda, é a obediência agora de Maria e obviamente de José também, ao dar o nome ao seu filho Jesus. Este foi o nome que o anjo determinou que o menino teria, não foi o nome que os pais escolheram. Jesus significa Salvador, ou Jeová é a nossa salvação. E aqui nos chama muita atenção, porque o nosso Senhor, Ele poderia se apropriar de nomes que remeteriam a tantos outros ofícios dele. Poderia escolher um nome que tivesse como sentido sacerdote, ou um nome que talvez trouxesse o sentido de rei, ou de profeta, ou de qualquer outro ofício do qual ele desenvolve enquanto filho de Deus. Mas é como Salvador que ele será chamado. Que nome maravilhoso e gracioso. O nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Resgatador, o nosso Libertador. Este é o nome que ele escolheu. Este é o nome que o Pai escolheu para ele. Para que assim ele fosse reconhecido por nós. Para que assim nós o chamássemos. Jesus, o nosso Salvador. O J.C. Riley, quando ele vai descrever, esses versículos, ele fala o seguinte: que Jesus seleciona um nome que fala de misericórdia, graça, ajuda e libertação para o mundo perdido. É o que nós precisávamos. É o que nós mais necessitávamos, de sermos salvos da condenação do pecado. É um nome que revela a sua missão: nos salvar, nos redimir, nos resgatar. Vamos ler a sequência dos versículos. Versículo 22.
passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Aqui só um detalhe, né? Segundo a lei, a mulher deveria ficar 33 dias a purificar-se do seu sangue, como Levíticos 12:4 relata. Então esse é mais ou menos o prazo que se demorou até que o menino fosse, vamos dizer, apresentado. E no caso do primogênito, nós temos esse detalhe de ser consagrado ao Senhor, como diz o versículo 23. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Então Lucas está fazendo aqui uma referência clara ao texto de Êxodo, capítulo 12, no versículo 2 e no versículo 12 também, em que Deus declara que o primogênito macho, no caso, sexo masculino, será do Senhor, consagrado ao Senhor. E no versículo 24, Lucas vai dizendo: e também foram para obedecer, ou melhor, foram para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei. Abre aspas. Um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Fecha aspas. Aqui vale uma reflexão importante a respeito desse último versículo que nós lemos. Terminado o prazo de purificação da mulher após o parto, ela precisava então ir até o sacerdote para apresentar esse holocausto, essa oferta. Para ser purificada, vamos dizer assim, por conta do fluxo de sangue do parto, que a tornava impura, e ela não poderia tocar em nada santo. Então pela lei havia várias restrições, mas a partir desse ato que ela praticava, ela se tornava pura novamente. Mas preste atenção como é que a Bíblia traz, lá em Levíticos 12, do versículo 6 a 8, este ato específico. Porque Lucas foi muito atencioso aqui. Nada nas Escrituras foi colocado à toa. Era para nos chamar a atenção, para que a gente ficasse atento. Olha o que Levíticos nos explica a respeito a essa referência que Lucas está fazendo, esse ato que Maria foi fazer, ela está cumprindo essa ordenança em Levíticos. Diz assim: e cumprindo os dias da purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, trará ao sacerdote, ou seja, a mulher, trará ao sacerdote, à porta da tenda do encontro, um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rolinha por oferta pelo pecado, a impureza do sangue. O sacerdote oferecerá esse sacrifício diante do Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei a respeito da que der à luz um menino ou uma menina. Essa questão é uma questão que era relacionada ao parto. Agora, preste muita atenção no versículo 8 de Levíticos 12. Mas, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, então a mulher trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e ela ficará pura. Olha o que Lucas, ao citar a lei, esse texto aqui, indicar qual foi a oferta de Maria, ele não indica um cordeiro. Não foi um cordeiro que Maria levou. Ele diz: foi um par de rolinhas ou 2 pombinhos que Maria ofereceu. As posses de Maria e de José, também podemos dizer, não lhes permitiram levar um cordeiro. Você consegue perceber essa mensagem
que a Escritura está nos passando agora e que Lucas está nos descrevendo? De tudo que nós vamos ler aqui, tem muita coisa importante, nós já falamos de alguma, mas hoje à tarde, esse trecho talvez tenha sido o trecho que tenha mais falado ao meu coração. Maria não tinha um cordeiro para apresentar ao sacerdote. Mas a misericórdia de Deus na lei é tamanha porque ele dá uma segunda opção para aqueles que não tiverem posses, mas para que possam participar desse processo. Levar lá duas rolinhas ou 2 pombinhos. Essa é uma opção para os pobres, para aqueles que não têm uma criação, para que não tem os seus cordeiros, que não tem um rebanho, que não tem fim, que não tem como comprar um cordeiro, porque às vezes você não criava, mas poderia comprar um. Esta é a realidade da mãe do Filho de Deus. Para usar a palavra bem correta, uma mulher pobre, que ao apresentar ou ao participar do seu processo de purificação, não tem posse suficiente para fazer o sacrifício top. Não tem posse suficiente para entregar o melhor que lhe era solicitado. Mas precisa se apegar ao mínimo possível para se fazer. O Riley vai dizer: pobreza. É evidente que essa era a porção do nosso Senhor sobre esta terra. Desde os dias de sua mais tenra infância. Olha o que ele vai dizer. Ele foi amamentado e cuidado como um bebê por uma mulher pobre. Ele passou os primeiros 30 anos de sua vida na terra sob o teto de um homem pobre. Não precisamos duvidar de que ele comeu a comida de um homem pobre. Vestiu roupas de homem ou pobre. Trabalhou no trabalho de um homem pobre. Compartilhou de todos os problemas de um homem pobre. E ele vai dizendo, tal condescendência é verdadeiramente maravilhosa. Tal exemplo de humildade passa pela compreensão do homem. Esse era o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta era a família do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que eu digo que talvez essa palavra tenha tanto impacto na minha meditação hoje à tarde? Porque Maria, sendo mãe do Filho de Deus, em nenhum momento coagiu Deus a dar qualquer coisa pelo fato dela ter sido escolhida a mulher para gerar o Filho de Deus. Não há nenhum relato
absolutamente nada que nos induza a pensar ou a tentar entender que ela tenha dito a Deus: ok, Deus, para levar o seu filho, então, por favor, o mínimo que eu preciso é de um carro zero, é de uma carruagem 0 quilômetro. Afinal de contas, eu estou carregando o seu filho na minha barriga. Você quer que eu fique andando pelas ruas empoeiradas de Nazaré até Belém, até Jerusalém, até não sei aonde, a pé ou em cima de um jumentinho qualquer? Carregando o seu filho amado? Não há qualquer referência que nos leve a pensar que Maria, em algum momento da sua vida, tenha dito a Deus: ok, Deus, eu carrego o seu filho. Entretanto, para isso, o mínimo que eu preciso é de uma casa espaçosa. O mínimo que eu preciso é de uma mansão para que o seu filho possa nascer num lugar que seja de acordo com a grandeza dele. Que ele tenha o seu quartinho, o seu bercinho, que ele tenha os melhores brinquedos. Eu preciso, no mínimo, como mãe do Filho de Deus, de algumas servas para me ajudar. De algumas mulheres que possam fazer as coisas que precisam ser feitas na casa para que eu possa me dedicar a isso. Você não vê José em nenhum momento nas Escrituras dizendo: ok, Deus, eu crio o seu filho, até ensino a profissão para ele, mas eu não quero ensiná-lo a ser carpinteiro, essa profissão mequetrefe aqui. O mínimo que o Senhor tem que fazer para que eu possa educar esse menino é me dar posses, uma empresa, quem sabe, de móveis. Uma rede de móveis. Para que eu possa vender os móveis e dar o melhor para essa criança nessa terra. Para que ela possa comer as melhores comidas. Para que ela possa morar na melhor casa. Para que ela possa andar na melhor charrete que tiver. Na melhor carruagem. No melhor, enfim, veículo que existe nessa época, nesse tempo. Não há qualquer referência de postura deste casal neste sentido. Absolutamente nada. E nós estamos falando da mulher que foi escolhida para carregar o Filho de Deus e do homem que de certa forma foi escolhido para educar esse menino como um homem. E aí você vê esses dois, este casal, vivendo toda a dureza e dificuldade da vida, mesmo com todo o propósito que está nas suas mãos, literalmente, de aquela criança, com tudo aquilo que eles carregam, que eles colocam no colo e chacoalham para dormir, que eles alimentam, que eles trocam, que eles colocam a roupa, que eles dão banho, aquela criança que simboliza tudo o que é. Em nenhum momento você os vê exigindo de Deus algo em troca por aquilo que eles estão fazendo. E eles não tinham absolutamente nada. Maria não tinha um cordeiro para oferecer. Ela precisou oferecer o menor do holocausto, a menor da oferta pelo seu pecado de impureza. 2 pombinhos ou 2 rolinhas. José não tinha grana suficiente para comprar um cordeiro para dar para sua mulher. Vai lá e faz o melhor holocausto que tem, para aquele povo ver que você é a mãe do Filho de Deus. Vai lá e mostra como você é próspera, Maria.
Vai lá e mostra como Deus rasgou os céus e não só colocou um bebê no teu ventre, gerado de forma maravilhosa, mas como Ele tem nos abençoado de forma poderosa. Esse é o sinal de que nós somos filhos de Deus. Este é o sinal de que nós somos abençoados por Deus. Como é que você olha para um texto desse? Como é que você olha para uma situação como esta? E isto não te constrange? Isso não nos coloca em xeque, em um conflito com o que muitas vezes nós ouvimos hoje no meio cristão. Você não vê estes dois murmurarem ou de alguma forma barganharem com Deus. E quantas vezes nós nos alimentamos de um evangelho falso, em que nós somos colocados a exigir ou barganhar algo de Deus, pelo fato de nos considerarmos filhos e filhas, as meninas dos olhos do Senhor. Reis e sacerdotes desta terra. Eleitos. Embaixadores de Cristo. Amamos as pompas e os títulos. Mas quando nós olhamos para Maria e José, e quando nós olhamos para o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, somos confrontados, porque no Evangelho não há espaço para ganância. No Evangelho, os gananciosos não podem se sustentar pela palavra, porque a palavra os confronta. É incrível como esses dois nos ensinam neste simples ato, nessa simples descrição de Lucas. Que Jesus tem, ou que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, não tem preço, não tem um valor material que você possa colocar. E é por isso que não há nada neste mundo, nem um bem material, nem uma bênção qualquer, nem prosperidade que seja, absolutamente nada que se compare ao que ele fez. O sacrifício na cruz do Calvário é mais do que suficiente para as nossas vidas. E não cabe a nós. Queremos barganhar, queremos cobrar de Deus, exigir de Deus qualquer coisa pelo fato de dele ter
nos salvado, de fazermos parte da sua família. Maria bem que poderia ter dito a Deus: poxa, Deus, bem que o Senhor poderia me dar um cordeiro para levar lá no holocausto, fazer o meu sacrifício. Mas ela já tinha recebido a coisa mais preciosa deste mundo, que era gerar o Filho de Deus. Todas as outras coisas que este mundo poderia oferecer, facilidades, benesses e tudo mais que pudesse vir, nunca encheram os olhos dessa mulher e nunca provocaram insatisfação no coração de José. Pelo contrário, eles permaneceram satisfeitos em Deus por tudo aquilo que ele havia feito e estava fazendo na vida deles. E talvez a gente possa aprender alguma coisa nessa noite com eles. O próprio Cristo nos diz que nós teremos muitas aflições nesse mundo, passaremos por dificuldades, lutas. Mas a maior promessa que Ele nos deu foi que, independente do que viéssemos a sofrer, passar e as dificuldades que viéssemos ter nesta vida, ainda que fosse uma vida de limitações, que fosse uma vida como a de Maria e José, de pobreza, de viver com o mínimo, ainda assim, Deus permanece fiel. Eu sei que talvez esse não seja o evangelho mais atrativo para se vender. Mas é o evangelho das Escrituras. É o evangelho genuíno. É o evangelho. O resto, meu irmão, está aí para satisfazer a ganância do coração do homem, a ganância de um coração caído, as necessidades de um homem egocêntrico e caído e pecaminoso. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos eduque, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos direcione cada vez mais a viver no centro da sua palavra e não no achismo e nas invenções e nos ventos de doutrina que tanto nos cercam e circulam e que fazem coçar o nosso coração caído. Mas que a palavra de Deus esteja guardada e escrita nos nossos corações, e como Jesus sempre fez, desde bebê, nos leve a obedecê-lo em plenitude. Em Cristo nós podemos. Só nele nós podemos. Só nele a justiça de Deus é satisfeita. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos parar por aqui nessa noite. Nós temos ainda alguns versículos para ler, e se a gente for abrindo outra frente aqui, talvez a gente não consiga concluir do modo que a gente precisaria concluir. Sábado que vem a gente volta e a gente conclui o capítulo 2. Eu prometo que a gente conclui o capítulo 2.
Mas fique com essa reflexão sobre Maria e José e a vida que esses dois tiveram. E a obediência do nosso Senhor desde a tenra infância. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos nesta noite pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos, ainda que à distância, online, para meditarmos na Tua Palavra e aprendermos a Tua Palavra. Como é bom, Senhor, poder ler a Tua Escritura, poder aprender a respeito do Senhor. Escreve, ó Pai, os Teus mandamentos, as Tuas ordenanças nos nossos corações. Escreve, ó Deus, as Tuas leis, a Tua vontade, Pai. Ensina-nos, Pai, a vivermos de acordo com o Teu desejo. Nós Te exaltamos e Te louvamos, Senhor. Que não há nada mais precioso nesta vida do que a Tua presença nas nossas vidas, Senhor. És o Senhor das nossas vidas, Pai. Nós Te pedimos, perdoa os nossos pecados. Perdoa a ganância do nosso coração. Perdoa-nos por todas as vezes que nós nos aproximamos do Senhor, querendo barganhar com o Senhor, por acharmos que somos dignos de receber algo, quando na verdade recebemos o mais precioso, que é o sangue do Cordeiro vertido naquela cruz, que foi a vida do seu Filho amado, entregue para que pudéssemos ter vida. E agora nós temos o Senhor Jesus, o nosso Salvador, nome mais doce e que revela a sua missão e que revela aquilo que nós mais precisamos, que é sermos salvos, que é sermos redimidos. E nós Te louvamos porque a Tua palavra nos alcançou, porque o Senhor nos alcançou. Em nome de Jesus nós Te pedimos, ó Pai. Abençoa cada um dos Teus filhos e filhas nessa noite, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, queridos. Amanhã, 10 horas, temos nosso estudo bíblico do Catecismo Nova Cidade. Acompanhem com a gente online também. Vai ser uma honra ter vocês com a gente, tá bom? Fiquem com Deus. Uma ótima noite. Aproveitem o restinho do sábado. Até mais. Tchau, tchau.